Boa noite. Todos estejam na paz do Senhor. Vocês podem sentar. Queremos saudar todos vocês na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nossos visitantes, as pessoas que estão nos assistindo pela internet, pelo Instagram. Queremos louvar a Deus pela existência da Missão Resgate, vida do pastor Marcelo, pastora Gisélia, que o Senhor tem abençoado grandemente ultimamente, como sempre tem abençoado, claro. E hoje nós ficamos com essa responsabilidade de trazer uma palavra para a igreja essa noite. E nós sabemos sempre que é uma responsabilidade muito grande, porque ministrar a palavra não é só pegar aqui e dizer, o versículo diz isso e pronto, não é? Tem muito mais naquele texto para tirar, tem muito mais para extrair daquele texto. E nós sabemos que a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada momento, se renova na vida de cada um de nós. Você lê um texto, num determinado momento, você aprende uma coisa daquele texto. Depois de algum tempo, você lê aquele texto de novo e você consegue tirar outro ensinamento do mesmo texto. E a palavra do Senhor, ela funciona dessa forma. Deus age conforme a sua vontade e seu querer, conforme o momento que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Amém? Nós vamos aqui para o Gênesis, no capítulo 24, no versículo 4. Gênesis 24, no versículo 4. É uma história bem conhecida e nós vamos procurar extrair algo a mais desse texto hoje à noite. Diz assim: mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Aqui nós temos a história de Abraão, após a morte de sua esposa, Sara. Então, ele ficou viúvo, já tinha aproximadamente 137 anos, e a matriarca faleceu. E, de acordo com a cultura deles, a casa não poderia ficar sem uma matriarca. Precisava ter a mulher mais velha, assim como tinha o homem mais velho, que era, no caso, Abraão, já nos aproximadamente 137 anos, ele não poderia deixar uma família sem a mãe, a mais velha. E ele acabou se apressando para que o seu filho Isaque casasse, porque ele teria a nora como a matriarca da família. Como Isaque não era casado, não tinha filhos também, então não teria um herdeiro também para a herança do Abraão, porque o filho não tinha se casado ainda. Quem iria herdar tudo que Abraão tinha era o servo principal dele, Eliezer. Conforme os estudos, esse servo seria Eliezer. Eliezer tinha aproximadamente 85 anos quando a esposa de Abraão morreu. E ele não gostaria que um servo herdasse toda a sua herança. Então ele sentiu uma urgência em casar seu filho Isaque. E chegou a esse momento aqui, que ele pede para o seu servo, seu principal servo, uma espécie de um mordomo, buscar uma noiva para o filho dele. Porém, ele era muito preocupado que ele não queria que o filho casasse com uma mulher que fosse de qualquer etnia. Ele queria que fosse uma mulher da mesma região dele, que servisse o mesmo Deus de Abraão. Ele tinha muito medo de que o filho dele se casasse com uma mulher cananeia, porque nós sabemos, uma mulher cananeia, obviamente, era nascida da antiga Canaã. Então, provavelmente, essa mulher seria idólatra. Provavelmente, essa mulher não teria os mesmos costumes
religiosos, não serviria o mesmo Deus de Abraão. Então, ele não queria que o filho casasse com uma mulher que não fosse da mesma fé dele, com o medo de o filho dele se afastar da presença do Senhor, por causa da promessa que Deus fez a Abraão, que a descendência dele seria uma descendência muito grande e que essa descendência serviria ao mesmo Deus de Abraão, Jeová ou Yahvé. Então, toda essa preocupação da questão da herança, a questão da cultura religiosa e o nome da família e a promessa de Deus na vida dele fez com que ele procurasse o servo dele, Eliezer, e dissesse: olha, procura lá uma noiva para o meu filho, mas você tem que ir lá na terra de onde eu vim. Então ele deu essa missão para ele, mas o servo, antes de aceitar essa missão, ele conversou bastante com Abraão, porque existia a possibilidade de ele errar. Ele correria o risco de ele trazer uma esposa para o filho que não fosse a esposa que ele gostaria. Ele poderia se enganar. Então eles conversaram e ele foi submetido, o servo de Abraão foi submetido a um ritual de uma espécie de uma transferência de responsabilidade, de confiança. Então Abraão disse para que o seu servo colocasse a mão dele debaixo da coxa dele, para fazer o juramento de que ele ia trazer a esposa ideal para o filho dele. E quando se fala em coxa, a gente lembra de Jacó, que lutou com Deus e foi ferido na coxa. O que a coxa tem de tão preocupante aí? A partir do momento que o servo colocasse a mão debaixo da coxa do Abraão, eles estariam fechando um contrato. E ele tinha que cumprir aquilo ali. É como se fosse um momento que você fosse em um cartório, alguma coisa do tipo, e você assinou aquela promissória, você vai ter que cumprir. E a coxa era um sinal de vitalidade. Então, quando alguém fazia uma promessa, colocando a mão debaixo da coxa do seu patrão, do seu senhor, essa pessoa estava altamente comprometida, porque ela é como se ela jurasse assim: eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai. É como se fosse dizer hoje assim. Mas antes dele fazer isso, ele disse: não, e se eu errar? Não é? E se a moça não quiser vir? Então, ele disse, Abraão falou: você vai, procura, quando você achar que você encontrou essa pessoa, você vai fazer a proposta para ela. Você não vai trazer ela forçada, você vai propor. Você vai explicar a situação. Se ela aceitar, você vai trazer essa moça para casar com o meu filho. Então, após essa conversa, o servo colocou a mão debaixo da coxa do Abraão. Essa expressão debaixo da coxa, na verdade, é uma forma mais suave de falar onde realmente ele teria colocado a mão, né? Porque quando se fala em vitalidade, lembra-se de vida, né? Então, era um pacto muito grande, era como jurar mesmo pela sua mãe mortinha, como a gente fala, né? E eles fecharam esse acordo. E ele seguiu para uma localidade que no nome em hebraico é Arã Naaraim. Arã Naaraim. E Arã Naaraim significa Arã, uma cidade que fica entre dois rios. E essa cidade fica na Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa terra entre dois rios, Rio Tigre e o Rio Eufrates, onde é a região onde os estudiosos mais aprofundados da teologia acreditam que teria sido a região onde foi colocado o Jardim do Éden. E ele viajou para aquele lugar, um lugar bastante distante. A distância de onde eles estavam para
Naaraim, era uma distância de aproximadamente 730 quilômetros. É como se você fosse pegar um carro, um ônibus e fosse lá para Carolina, no Maranhão. É exatamente a mesma distância. E ele viajou. Claro que esse servo não foi só, ele levou alguns camelos, porque nós sabemos que os camelos, eles carregavam as mercadorias, carregavam as suas coisas. E mais outros servos que eram submissos a Eliezer. Então, pegou 10 camelos, objetos, pegou objetos valiosos, que esses objetos seriam dados para a noiva, caso ela aceitasse, para a família da noiva. E eles foram viajando, e o servo de Abraão servia o mesmo Deus de Abraão. Ele também cria em Jeová, ele acreditava em Deus, ele acreditava em Yahweh, o nosso Deus. E o tempo foi passando, e quando ele chegou na cidade, ele fez uma consulta a Deus. Muito preocupado com a responsabilidade que ele tinha, ele orou a Deus da seguinte forma: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor me dê um sinal de quem é a noiva. Porque não pode ser qualquer pessoa essa noiva. Porque o meu Senhor tem as suas exigências e eu não posso falhar. E ele fez algo parecido com o que algumas pessoas fazem hoje. Senhor, se acontecer dessa forma, eu vou saber que é o Senhor que está falando comigo. Amém? Algumas pessoas, né, às vezes estão querendo casar, né, e chega na igreja triste, aquela coisa toda: ô Senhor, tem 30 anos que eu não consigo casar, eu não consigo um noivo, eu não consigo um marido, Senhor, eu estou desesperada para ter um marido. Aí, Senhor, eu tenho fé no Senhor, que assim que eu abrir os meus olhos, o primeiro homem que eu ver vai ser o meu marido. Aí quando ela abre o olho, que ela vira, ela vem entrando um senhorzinho bem velhinho assim. Ô Senhor, mas era esse mesmo? Não, peraí, tá errado. Então é essa consulta que ele fez: Senhor, eu preciso de um sinal. Mas o sinal não era qualquer sinal. Nós precisamos ter essa inteligência do servo de Abraão. Ele teve uma inteligência de dizer: Senhor, mas não é qualquer sinal. Eu preciso de um sinal e de uma confirmação do sinal. Então, o que ele pensou? Eu vou buscar a noiva para o filho do meu Senhor no lugar onde tem meninas solteiras, que era justamente o famoso poço, né? Aquele poço que nós sabemos que era onde as donzelas, como fala, né? As jovens virgens, solteiras, obviamente, iriam buscar água. E elas buscavam água de manhã cedo ou no final da tarde por conta do calor, né? Por conta do sol. Então a gente já percebe que a Mesopotâmia e o Pará têm um clima muito parecido, né? Você não consegue fazer muita coisa no horário do sol quente, né? Tem que esperar das 7 da noite para ver se chega em 30 graus aqui, né? Então ele foi e disse: Senhor, a jovem que me der água, a jovem para quem eu pedi água e me der de beber, certamente essa vai ser a jovem que o Senhor quer que eu leve para Abraão. Mas, Senhor, eu preciso de mais uma confirmação. Porque provavelmente qualquer jovem daria água para beber. Porque estariam à beira de um poço, não negariam água. Então ele disse: Senhor, se essa jovem me der água para beber, e também se ela oferecer água aos animais, essa é a mulher com quem Isaac vai casar. Então isso se chama oráculo, né? Ele consultou o oráculo. É uma palavra pouco conhecida, mas isso se chama consultar o oráculo. Fazer essa conversa com Deus e dizer: Senhor, se o sinal for assim, eu vou entender que é para ser assim. Se não der certo isso aqui, eu entendo que não era para ser assim, não era para acontecer. Então ele consultou o oráculo, né? Fez esse ritual, orou, falou com Deus, como a gente diz. E quando ele chegou, ele se aproximou de um poço. O poço ficava fora da cidade. As jovens tinham que sair da cidade para poder buscar água no poço. E ele chegou e logo ele percebeu, ele avistou Rebeca
E ele pediu água. Moça, você pode me dar um pouco de água? E ela, de prontidão, que já estava com o cântaro aqui no ombro, ela tirou o cântaro imediatamente daqui e serviu água para ele. E imediatamente ele já percebeu o primeiro sinal. O Senhor já me deu um primeiro sinal. Para quem eu pedi água, ela já cedeu essa água. Aí você pode até achar que estava fácil, né? Mas a gente precisa perceber que a água era difícil conseguir, não é? Um cântaro cabia aproximadamente 11 litros de água. Então aquele cântaro talvez não desse para todas as necessidades da casa dela. Talvez ela tivesse que ir lá mais vezes buscar água. Então a água era algo que no fundo era muito caro. A pessoa tinha que caminhar muito, carregar muito peso no ombro para levar água. E mesmo assim ela não se preocupou com o trabalho que ela teve. Ela não se preocupou, ela imediatamente serviu aquele servo. E também imediatamente ela ofereceu água para os camelos. E ela não somente ofereceu água, como ela rapidamente despejava a água do cântaro no objeto que eu esqueci o nome. Aquele objeto que coloca água para os animais beberem, eu não lembro agora o nome. Então, ela imediatamente colocava a água lá e voltava rápido para o poço, para pegar mais água e colocar, porque eram 10 camelos. Ainda tinha o servo, provavelmente era o Eliezer, e outros servos que acompanharam ele. Então, quando ele percebeu a atitude daquela mulher, que imediatamente deu água para ele, e ficou trazendo água para todos os camelos beberem, ele realmente, ele dobrou os joelhos e disse: Senhor, essa realmente é a mulher que eu pedi que o Senhor colocasse no meu caminho para eu levar para o meu senhor, Abraão. Então ele orou, agradeceu a Deus, e a partir daquele momento ele fez a oferta para ela. Olha, eu vim aqui buscar uma noiva para o filho do meu senhor, e o Senhor me mostra que você é essa pessoa. E a Sara imediatamente aceitou. E logo em seguida ela aceitar, ele já deu alguns presentes para ela, né? Rebeca. É que eu sou ruim de nome. Eu misturo tudo, não dá certo. Quando errar, pode falar. Eu misturo tudo. Então a Rebeca, a Sara já tinha morrido. A Rebeca aceitou imediatamente. E ela recebeu um brinco aqui, né? Um pingente e braceletes. Só para você ter ideia do valor de um objeto desse, o valor do pendente, né, o brinco do nariz dela, ele tinha um valor da metade de trabalho do ano de trabalho de um trabalhador comum. Então, se você fosse calcular, dos 12 meses do ano, 6 meses do seu salário seria para comprar um brinco. Então era muito caro. E recebeu também os braceletes, mais 2 braceletes. Então, só de presente, imediatamente ela recebeu mais de um ano de trabalho. E isso era uma forma das pessoas verem que aquela mulher estava sendo já comprometida. E ela aceitou, ele fez a proposta de ir até a casa dela para conversar com os pais sobre esse noivado, esse casamento. E é interessante que ela foi aceitando tudo. Ela foi aceitando tudo, a Rebeca, né? A Rebeca foi aceitando tudo, levou o Eliezer e os servos até a sua casa, e ela disse inclusive que ele não precisava se preocupar, porque inclusive tinha até palha na casa dela. Então ela serviu os camelos com água e já estava querendo servir os camelos com a palha, não é verdade? E ele teve mais confirmação do Senhor de que aquela era a mulher para Isaac. Então, a gente percebe que a intimidade com Deus, ela nos ajuda muito a perceber o que é bom para nós e o que não é bom. Nós precisamos aprender com esse servo aqui: Senhor, eu vou procurar fazer isso aqui. Se não acontecer, eu vou entender que não era para ser para mim. Pelo menos não agora ou nunca. E ele soube fazer isso, chegou na casa daquela mulher, ele conversou com a família e eles aceitaram. Ele deu
os presentes, não é? Porque nós sabemos que os presentes, eles é uma espécie de barganha. A gente vê como uma barganha, né? Como se estivesse comprando a filha daquele homem com aquela mulher. Mas também as famílias, em tese, não sei se todas, mas elas guardavam aqueles objetos de valor. E caso o esposo morresse em alguma batalha, alguma coisa do tipo, aquele tesouro, né, aqueles objetos de valor, eles serviriam para pagar alguma dívida que teria ficado daquele homem, né? Seria uma poupança, caso ela ficasse viúva, quitava a dívida dela, para que os filhos não fossem levados como escravos. E todo esse contexto aqui nós já conhecemos muito bem. E ela não quis esperar, né? Eles pediram 10 dias para ficar com a filha, para poder se despedir. Mas a Rebeca não quis nem passar os 10 dias. Ela quis ir imediatamente. Então eles conversaram, ela aceitou ir logo, a família também aceitou. E levaram Rebeca para conhecer o Isaac. Quando chegou lá, nós sabemos que eles casaram e a Rebeca ficou no lugar de Sara, como sendo a matriarca daquela família. Isso aqui é a história que nós conhecemos, mas o que mais essa história nos traz hoje à noite? Muito se fala na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e há pessoas que dizem que o Espírito Santo não existia no Antigo Testamento, que não existia a possibilidade de ele existir, porque a palavra Espírito Santo não aparece em determinado livro, aparece já no Novo Testamento. E aqui nesse texto nós encontramos 4 figurações. 4. Nós encontramos a figuração. O que é a figuração? É uma situação, um fato que aponta para alguém. No Novo Testamento temos as parábolas, que é uma forma de linguagem, uma linguagem figurada de falar. Porém, no Antigo Testamento, nós não temos parábolas para figurar as coisas, para querer dizer algo. Temos as situações que apontam para algo, que figuram algo. Então, o que são as figurações que nós vamos encontrar aqui? As figurações são situações, pessoas, atitudes que apontam para o Pai, para o Filho e apontam para o Espírito Santo. E no final tem uma 4ª figuração que nós vamos saber. A primeira figuração que nós podemos perceber aqui é a figuração de Abraão figurando o nosso Pai, o nosso Senhor. O nosso Senhor tem uma obra que Ele quer executar. E nesse caso nós temos um pai que está procurando uma noiva para o seu filho. E esse filho é o Isaac. O Isaac, ele aponta para Cristo, que procura uma noiva. Que procura uma noiva que esteja de acordo com a vontade do seu pai. Então Abraão aqui é uma espécie, né, como a gente fala, teologicamente a gente fala assim, é uma espécie de Deus, ou seja, ele está ali figurando Deus. Isaac figura a pessoa de Jesus Cristo, que está em busca de uma noiva. E a Rebeca é uma espécie de uma outra figura que depois eu vou falar. E o servo? O servo figura o Espírito Santo do Senhor. Como assim? Quando Deus, que vai executar uma obra, né? Ele tem uma obra para ser feita, uma grande obra para ser feita. Ele tem o seu filho, que é como o engenheiro da obra, ou o arquiteto, que vai desenhar, vai projetar, vai dizer como fazer. Já por sua vez, o engenheiro, ele contrata um mestre de obras, um executor. Então, Abraão é como o Senhor,
que é um grande executivo. Jesus é como esse arquiteto ou o engenheiro. E o servo, ele figura o Espírito Santo do Senhor, porque é ele que sai em movimento em busca de realizar essa obra. Então aqui, já no Gênesis, praticamente na pré-história bíblica, nós temos a palavra do Senhor apontando para a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o dono da grande obra. O Filho é o engenheiro que quer cumprir a vontade do Pai. E o servo representa o Espírito Santo do Senhor, que vem caminhando, buscando executar a obra dele. E nós percebemos aqui na história que o servo, ele vai, mas ele não volta de mão vazia. Ele vai e volta trazendo resultado para o seu Senhor, que é da mesma forma que o Espírito Santo age nas nossas vidas. Ele vem e quando ele executa aquela obra, ele volta para o Senhor dele, mostrando: está aqui a obra que o Senhor disse que eu deveria ter feito. Então nós temos Abraão figurando o Pai, Isaac representando Cristo, o servo representando, apontando para o Espírito Santo do Senhor, que é aquele que vai lá, é aquele que vem, como a palavra do Senhor diz lá em Atos 2, não é? Na verdade vem de várias formas, né? Ele vem como línguas de fogo, ele vem como que um pássaro no ombro de Cristo, ele vem como que água, ele vem como que o azeite, ele vem como que o fogo, ele vem em como que o vento, porque de cada forma que o Espírito Santo vem, é um atributo, é uma característica, é um adjetivo, uma qualidade que ele tem. Então uma hora ele vem para curar, uma hora ele vem para libertar, outra hora ele vem para trazer vida, outra hora ele vem para trazer uma libertação, outra hora ele vem para trazer uma exortação, uma outra hora ele vem para nos corrigir mesmo. Enfim, são as formas que Deus tem como trabalhar por meio do seu Espírito. E o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Você fazendo da forma mais fácil de entender. É para você entender que o Espírito Santo do Senhor é como o vento, como o sopro do Senhor. É só você chegar lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que a palavra do Senhor diz que Deus fez aquele boneco e soprou na narina dele um fôlego de vida. Então, aquele sopro do Senhor foi o Espírito Santo dele que ele soprou naquele boneco, e aquele boneco tornou-se uma alma vivente. Então, o sopro do Senhor em nossas vidas é que vai nos fazer viver. Mas nós precisamos estar dispostos a receber o Espírito de Deus em nossas vidas. E a gente aprende isso com a Rebeca. A Rebeca estava disposta a casar com o noivo que estava prometido para ela. A palavra do Senhor não diz aqui, mas quem sabe ela já tinha recebido a promessa de que um dia alguém ia levá-la para casar com o homem que o Senhor reservou para ela. Aqui está contando a história do ponto de vista do servo, não está contando do ponto de vista da Rebeca. Mas nós podemos perceber que não é que ela foi assim tão fácil, não. É porque eu acredito que ela tinha uma intimidade com Deus. E qual é a quarta figura que está faltando a gente falar, né? A quarta figura é a Rebeca. E a Rebeca figura a igreja do Senhor, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, nós, a igreja, nós precisamos nos comportar como a Rebeca. Nós precisamos estar prontos, esperando que o Espírito Santo do Senhor venha buscar a sua igreja. E ela estava lá disposta a receber todas as bênçãos que aquele servo tinha para entregar para ela. E muitas das vezes nós não estamos dispostos a receber os presentes que o Espírito Santo tem para nos dar.
Mas da onde é que eu tiro base para dizer que Rebeca figura a igreja? E da onde eu tiro base para dizer que nós temos que estar esperando os presentes que o Espírito Santo do Senhor tem para nos dar? Nós vamos no versículo 22. Versículo 22. Depois de tudo isso que a gente foi conversando, aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso, aproximadamente 6 gramas, mais um pouquinho, e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. O autor destaca o peso pela questão do valor que ele representa. Como eu falei, 6 ciclos de ouro são equivalentes a 6 meses de trabalho. Então aqui ela tinha praticamente 2 anos de trabalho, né, aqui nela. Mais um. E disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Então aqui nós estamos percebendo que a Rebeca, que figura a igreja do Senhor, recebeu presentes do servo, que representa o Espírito Santo de Deus. Então, nós como igreja, nós precisamos estar esperando e dispostos a receber os presentes do Espírito Santo. E quais são os presentes do Espírito Santo? São os dons. A palavra dom significa presente. Então, a igreja precisa estar esperando e disposta a receber mesmo os dons que o Espírito Santo tem para trazer sobre nós. Porque esses dons vão nos trazer esperança. Esses dons vão nos trazer dias melhores, dias mais alegres, como dizia o louvor que cantamos agora há pouco, não é? Os dons, eles vão nos ajudar a superar nossas dificuldades. Os dons do Senhor, os presentes, eles vão nos ajudar a vencer a depressão, vencer a ansiedade, vencer o medo do amanhã, vencer as síndromes do pânico. Os dons do Senhor, eles devem ser recebidos por nós, mas eles não podem ficar parados em nós, eles precisam estar em movimento. Assim como um músico está aqui tocando, emitindo aqueles sons, por meio desse som, ele está usando o dom que Deus deu para ele. E esses sons, eles entram pelos nossos ouvidos, e nós recebemos a palavra do Senhor também por meio dos sons, por meio das palavras, das profecias. Então, muitas das vezes, nós recebemos os dons e paramos aqui na gente. E nós deixamos eles aqui enterrados. Nós precisamos passar adiante. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo, que é o sopro do Senhor em movimento, que ele continue em movimento. Nós precisamos procurar, durante a semana, continuar com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para principalmente quando nós chegarmos aqui para cultuar, o Espírito que há em mim, reconheça o Espírito que há em você, e reconheça o Espírito que há nela, e que esse Espírito venha contagiar aquela pessoa em quem o Espírito ainda não está. E nós precisamos buscar do Senhor isso aqui, buscar os dons de Deus, os dons para profetizar. Vai ficar tudo bem, tudo vai melhorar, a sua vida vai melhorar, seus filhos vão crescer, seus filhos vão progredir, o seu casamento vai ficar melhor, eu mesmo vou ficar melhor, porque às vezes eu só espero pelo outro, não é? Eu preciso que eu também tenha essa iniciativa de aprimorar esses dons aqui em mim. Então, nós vamos orar hoje nessa palavra aqui, principalmente na quarta figuração, que é a igreja. Nós não podemos permitir que nós, como igreja, morramos com os dons em nossa frente. Você percebe que ela disse: sim, eu aceito, porque a igreja, ela precisa reconhecer, ela precisa saber reconhecer a voz do Senhor. Ela precisa saber reconhecer quando é o Espírito Santo do Senhor chegando para ela. Mas muitas das vezes nós não sabemos reconhecer a voz de Deus.
a gente não reconhece o agir do Espírito Santo e as coisas ficam paradas ali. Então, eu convido você para orar e nós vamos clamar ao Senhor por esses dons. Falta muito dom para a gente ainda. A gente não consegue ajudar o nosso irmão, a gente não consegue dar uma palavra amiga, a gente não consegue ser feliz com aquelas coisas que Deus já nos deu e não sabe buscar mais coisas que Ele tem para receber. Ela recebeu alguns presentes, 3 presentes, mas depois que eles chegaram lá na casa dela, mais presentes foram dados. Então, Cristo vem em nossas vidas e nos faz algumas coisas boas, mas a gente para por aqui. A gente não leva Cristo para nossa casa para receber mais presentes, mais dons do Senhor. E as igrejas, nós que somos as igrejas, nós precisamos buscar mais de Deus por esses dons do Senhor, porque o Senhor conta com a gente. O Senhor conta com a gente para resgatar mais almas. O Senhor conta com a gente para não fazer vergonha para o Evangelho. O Senhor conta com a gente para pregar, para louvar, porque Ele deixou para nós a missão do ID. O convencimento é com Ele, mas o ID é com a gente aqui. E nós precisamos buscar isso. Você que recebeu dons do Senhor, mas esses dons estão adormecidos. Você não está utilizando esses dons. Você guardou, não sabe nem onde você guardou. E quando eu falo dons, eu não estou falando somente de orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada. Eu não estou falando somente de pregar a palavra. Eu estou falando de outros dons que às vezes as pessoas não dão a mínima, mas são dons que podem salvar vidas. De repente, alguma pessoa que não veio para cá hoje, não veio porque eu deixei o dom adormecido em mim, não permiti que eu mandasse uma mensagem para essa pessoa: ei, tu não vai para a igreja hoje? Você está bem? Vamos servir o nosso Deus lá naquela igreja? Então, a gente esconde, a gente enterra os nossos dons, ao invés de usá-los. E Deus tem mais dons para nos entregar, amém?